Grande Rufo, obrigado por estar comigo, mestre. Mandraxo, é isso? Obrigado por estar aqui com a gente no 10 Perguntas. Segunda entrevista do ano. Daqui a pouco nossa entrevistada já entra. A doutora Raina Cristo. Acho que ela já entrou. Já entrou. Olá, doutora. Vamos lá, então. Eu vou chamá-la aqui para começar a nossa live de hoje. Olá, boa noite. Mais uma live entrevista live aqui pelo arroba 10 Perguntas. Hoje nossa live entrevista live é com a doutora Raina Cristo. Ela é especialista em Direito Eleitoral e Gestão Pública, coautora do livro Improbidade Administrativa. Boa noite, doutora. Tudo bem? Olá, boa noite, José. Como você está? Bom lhe rever. Muito feliz de mais estar alto. aqui novamente. Vamos ver se... Um pouquinho só mais alto. Um pouquinho mais alto. Olá, boa noite. Tá baixo prazer ainda. estar aqui novamente. Fico muito feliz. Tá um pouquinho baixo ainda o seu volume. Eu não sei por quê. Mas não tem problema. Só um minutinho. Acontece. Mas eu José Augusto, em nome de 10 Perguntas, quero agradecer a senhora mais uma vez por estar aqui com a gente. Esteve com a gente em 2024. Esse é o ano de 2026. É um ano de muitas emoções, né? Politicamente dizendo. Sempre conversando com você em ano eleitoral. Fico muito feliz. É verdade. Coisa de verdade, em 2024 também. Melhorou o áudio? Melhorou um pouco. É que eu não posso aumentar, que se aumentar vai acabar desligando. Então, mas tá bom. Só tá me escutando bem? Perfeitamente bem. Tá certo. Eu quero que vocês me escutem. Micael Almeida, obrigado por estar aqui com a gente. O Rufo também entrou, um grande amigo meu. Bom, doutora, antes de começarmos com as 10 perguntas, vou fazer aquela tradicional pergunta, né? Falar um pouco da sua formação, para que as pessoas que não a conheçam e não a conheçam possam saber quem é a doutora Raina Cristo. Bom, prazer a todos que estão aqui. Muito obrigada pela atenção. Eu sou Raina Cristo, advogada, especialista em Direito e Processo Eleitoral, em Gestão Pública. Tenho experiência com campanha eleitoral desde 2012, desde representação por propaganda eleitoral irregular, prestação de contas, ações eleitorais no geral. Também atuo no assessoramento de prefeituras da administração pública municipal. E, como você falou, sou coautora, tenho o prazer incrível, a honra de ter participado desse capítulo do livro de Improbidade Administrativa, aspectos relevantes da Lei 8.429 e a nova Lei de Improbidade, né? Estão chegando várias perguntas aqui. Nós vamos falar sobre esse seu livro, que você foi coautora, sobre os aspectos relevantes dessas duas leis que a senhora falou. Tá bom? Para começar, vamos naquela pergunta básica. É uma coisa que é muito básica, parece que todo mundo sabe, mas às vezes não sabe. Ano eleitoral 2026, quais são os cargos disputados para esse ano de 2026, além de presidente? Isso mesmo. Como você bem pontuou, José, a maioria das pessoas só sabe que esse ano eleitoral vai ser de presidente, né? A disputa aí vai ser acalorada, vai ser uma eleição muito esperada, né? Então, mas além de presidência, nós teremos também aí os cargos de governador e seu vice, de senador e seu suplente, de deputado federal estadual,
são esses os cargos que serão nessa eleição de 2026. A senhora já falou que vai ser bem acalorada. A senhora que já está no meio há muito tempo, já está sentindo isso, que vai ser bem acalorada para todos esses cargos? Com certeza, né? Na verdade, esse movimento político que vem surgindo desde 2018 com o crescimento das redes sociais, essa transformação, né, na prática ali da política, de como lidar com os políticos, nós vemos aí agora essa manifestação do Nicolas, né? Isso foi uma forma de expressar tanto politicamente, tá? É importante a gente deixar claro que esse movimento dele é político e também é social, né? Esse movimento de pessoas que ele conseguiu aí influenciar para acompanhar ele, tanto pelas redes sociais como também nessa caminhada, né? Então, sim, já vemos aí por esse movimento de alguns deputados. Sabemos também ali quem segue a Erika Hilton no Instagram também, vê que ela fala bastante, usam bastante a rede social, e é esse aspecto que eu acho muito importante a gente falar hoje, que é a rede social, né? O alcance da rede social, o quanto que ela consegue propagar ali ou uma propaganda eleitoral positiva, mas também uma negativa. Agora, doutora, a pessoa que tem a intenção de ser candidata já pode começar a falar que vai recorrer, que vai concorrer ao cargo político em outubro? Boa pergunta. Boa pergunta, José. Isso daí é muito importante. A gente tem que ter em mente que na legislação eleitoral a pessoa só pode falar que vai ser candidata, que é candidata e pedir voto a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. Então, agora, anteriormente de agora até o dia 15 de agosto, essa pessoa é considerada pré-candidata. Então, ela tem que tomar aí muito, muito cuidado com o que ela vai falar mais uma vez na rede social, tá bom? Ainda mais que é muito fácil a gente ter prova, né? Bater um print da tela, copiar o vídeo, o link, conseguir baixar aquele vídeo. Então, muito cuidado, aquele que quer concorrer, que quer participar da campanha eleitoral. Você ainda é pré-candidato. Então, quando você for manifestar, você pode manifestar, sim, a sua intenção de concorrer. Então, cuidado. Os tribunais, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto os tribunais regionais eleitorais, eles têm entendido que até as palavrinhas mágicas são considerado propaganda eleitoral antecipada. Então, se você vai lá fazer um vídeo, por exemplo, e postar no seu Instagram, cuidado até com aquelas palavrinhas que acabam induzindo o eleitor. Por exemplo, venha comigo, vamos juntos nessa caminhada de 2026. Tudo isso o tribunal vem entendendo que é uma pré-campanha, uma propaganda eleitoral antecipada. Né? Então, cuidado, só a partir do dia 16 de agosto que você pode falar que você é candidato e pedir voto. Antes disso, procure uma assessoria jurídica. Mas, doutora, tudo bem. As redes sociais, elas entregam. Mas aquele bate-papo de botequim também já não é um tipo tá sendo uma campanha? Não. É importante a gente frisar que tem alguns atos que são permitidos. Né? Você ir ali fazer, por exemplo, ir num rádio, numa televisão, fazer uma entrevista, falar da sua intenção, dos seus projetos, da sua causa, por exemplo, animal, que você é da causa animal, os projetos que você atua, como você ajuda a sociedade, tudo isso você pode fazer, mas você não pode falar, sou candidato a deputado estadual, vote em mim. Isso eu não posso fazer. Então, falar sobre os meus projetos, falar sobre a minha atuação, sem fazer o link pedindo voto. Aquele deputado que já está na cadeira, ele pode falar que vai concorrer, quer dizer, acabou que não, mas ainda volta a falar o bate-papo, o corpo a corpo, também eu acho que é um tipo de falar que está sendo concorrendo. Ele vai na rua, alguém tira um print, esse é meu deputado, ele faz assim. Ele pode já concorrer? Você falou duas coisas muito importantes que
que sempre há o deslize, que é o primeiro, você já ser, por exemplo, detentor de um cargo eletivo, ou você é vereador, ou você é deputado. Para essa eleição, vamos usar o exemplo de deputado. Você já é um deputado e você vai ali concorrer para aquela vaga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não, para esse candidato, ele não acabar exercendo, agindo de forma contrária à lei. Na lei existem algumas condutas vedadas. O que são condutas vedadas? A lei, ela veio proteger o voto do eleitor, daquele candidato que já está na cadeira, já está com a administração pública na mão e pode se utilizar dos recursos públicos para benefício próprio ou de terceiros, de um outro candidato. Então, por exemplo, se o candidato é deputado e ele vai fazer um vídeo sobre a campanha dele, sobre os projetos dele, cuidado para não fazer o vídeo dentro da Assembleia Legislativa, porque isso é utilização de patrimônio público para benefício próprio daquele candidato que está fazendo o vídeo. Então, cuidado, essas coisas acontecem muito. Tem um processo. Na verdade, olha que interessante. Ela fez um vídeo dentro da Câmara Municipal em 2024, essa candidata. Ela era vereadora. Desculpa, ela era assessora. Ela nem era vereadora. Ela era assessora e ela fez um vídeo dentro da Câmara. E foi conduta vedada. Ela pegou uma multa de R$ 5.500. Então, todo cuidado é muito pouco. Mais uma vez, principalmente nas redes sociais, que a gente tem uma visibilidade maior, um alcance maior. E principalmente que a gente não consegue ter o controle de compartilhamento. E aí vem o segundo ponto que você falou, muito interessante. E aquela pessoa que quer dizer, aquele teu amigo, por exemplo, né? Sim. Que quer postar um vídeo contigo que tu nem sabe. Ele postou um vídeo ali sem te avisar e acabou pedindo voto para ti. Num período que não pode. Será que isso causa também aplicação de multa? Sim. Isso também causa. Se ficar comprovado no processo que você tinha conhecimento, por exemplo, vamos dizer que ele me marcou. Esse meu amigo me marcou na foto pedindo voto para mim. Eu tive conhecimento daquela foto. E eu não fiz nada, eu não pedi para ele apagar, eu não expliquei para ele as regras. Então, sim, todo cuidado é pouco. Até quando seu amigo, um familiar, alguém vai postar ali uma foto com você, um vídeo, alguma coisa. Sempre é bom explicar para todo mundo, para os familiares, como a legislação eleitoral funciona também. Há poucos dias, embora não foi na política, se eu não me falha a memória, uma pessoa fez um vídeo dentro de um posto de saúde? Uma UBS? Não. Isso acontece muito, da UBS. A pessoa estava no exterior. Faculdade pública. A pessoa estava no exterior e entrou dentro da embaixada brasileira em outro país para falar sobre determinado assunto. Deu um constrangimento enorme. Não é da política, mas agora é em cima do que a senhora falou de estar em algum lugar e fazer um vídeo ou não. Olha, eu tenho muitos casos, eu atuei em muitos casos. Por exemplo, eu tive um... Porque assim, eu como advogada, olha que interessante, a partir do momento que você me contrata, eu não fico também atuando só, eu não sou uma advogada de processo. Eu gosto de entrar na rede social dos adversários, de acompanhar o que os adversários falam, para ser uma advogada ativa. Se Sim. o seu cliente lhe contrata, você também tem que bater forte nos adversários dele. Então, você tem que estar ali nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, acompanhando principalmente referente a essa pré-campanha, porque nessa pré-campanha que muitos têm acabado deslizando aí, cometendo algum erro. Eu imagino. Quer dizer, então, a senhora, vamos na brincadeira. Teve um caso interessante, só para te dar um exemplinho, desculpa para te cortar, para ficar bem claro para as pessoas. Um candidato
foi fazer uma reunião numa entidade social que era angariada, né, que era bancada pela administração pública. Isso também é administração pública, é uma conduta vedada. Faculdade, você fazer um vídeo dentro de uma faculdade, uma reunião, conversando com os alunos, não pode. Isso é conduta vedada. Você está utilizando a administração pública, os recursos, o prédio, os alunos, influenciando o eleitorado. Né? Então, a gente Todo cuidado é pouco, cuidado. né? E outro, é importante a gente entender o porquê. Essa questão, por exemplo, eu tenho um acesso dentro de uma faculdade por causa do meu cargo. Outros candidatos não têm o mesmo acesso. Sim. Não é mesmo? E na eleição são as igualdades de oportunidades. Todos têm que concorrer com as mesmas oportunidades. Então, imagina se um prefeito ele está ali dentro da administração pública, dentro do poder público, com dinheiro público, e ele quer se reeleger. Meu pai. Então, a gente tem que proteger o patrimônio público para que ele não seja utilizado em benefício próprio do candidato. Entendi. Por exemplo, uma coisa simples, utilizar papel A4 da prefeitura para material de campanha. A maioria das pessoas usa papel A4 da prefeitura para imprimir coisas de campanha eleitoral. Ai. Você utilizar, por exemplo, servidor público para a sua campanha eleitoral, para ir pegar material gráfico em algum lugar. Eu tenho um caso que eles utilizaram de polícia, uma viatura para ir buscar material gráfico do prefeito. Nossa. Tudo isso. Então, a lei, ela busca realmente proteger o patrimônio público e proteger também a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Entendi. Bom, estão chegando várias perguntas aqui. Minha produtora chegou uma de Salvador aqui. A gente vai ter que repetir esse assunto. Mas antes disso, deixa eu dar um recadinho. São 9h20. Para você que está chegando agora aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda. Hoje entrevistando aqui dentro 10 perguntas, doutora Raina Cristo, especialista em Direito Eleitoral e Gestão Pública, coautora do livro Improbidade Administrativa. Daqui a pouco eu vou falar dos meus patrocinadores, falar também do mês de janeiro, branco e roxo, que é muito importante, falar um pouco dessa prevenção de algumas doenças. Todo mês a gente sempre tem que estar falando para as pessoas, porque também se descuidam e depois sabe como é que são as coisas, né? Mas essa pergunta é bem de Salvador. Ó. Bom, então existem regras para impedir que aquele que detém cargo público utilize a máquina administrativa para próprio e de terceiros. Exato. Parabéns, foi isso mesmo que eu falei. A legislação eleitoral tem regras definidas, muito bem definidas. Antes de você concorrer, por favor, não vão querer concorrer no escuro. Procurem uma assessoria jurídica, procurem estudar, porque existem muitas regras específicas. Então, sim, existe na legislação eleitoral condutas vedadas para aqueles que já estão, ou até mesmo, por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho uma amiga que trabalha na prefeitura, ela é assessora lá na prefeitura, e ela facilita encontros, reuniões para mim ali dentro da prefeitura, dentro da secretaria de saúde, dentro da secretaria de meio ambiente. Isso tudo é uma forma de utilizar, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a legislação eleitoral, ela aplica multas altíssimas de 5 a 35 mil reais. Imagina, você levar uma multa dessa, já acaba a tua campanha eleitoral, já não tem dinheiro. Fica sem dinheiro, exatamente. Fica sem dinheiro. Doutor, enquanto você toma água, por favor, deixa eu mandar aqui um abraço para os meus patrocinadores, que se eu não mandar, o nosso programa não vai ao ar, né? Como dizia algumas pessoas. Quero mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Emerson Teixeira, da AGF Consultoria Empresarial. Imposto demais não precisa ser destino. A AGF Consultoria ajuda a sua empresa a recuperar créditos tributários e reduzir a carga fiscal com segurança e estratégia. AGF Consultoria. Menos impostos,
mais futuro. Vai menos imposto, também tem essa dos professores, vamos conversar desse aumento que foi dado aí, mas já vamos falar já sobre isso. CL Solar, quero mandar um grande abraço para o Rodrigo. A CL Solar é uma empresa de energia elétrica formada por engenheiros com mais de 20 anos de experiência no setor de energia. Atuamos 100% com energias renováveis, com fornecimento e instalação de sistemas fotovoltaicos Android com grid, e híbridos. Consultoria e migração de clientes para o mercado livre de energia. Obrigado, Rodrigo, da CS Solar, é o nosso novo patrocinador. Muito bem, começamos o ano de 26, já tendo um novo patrocinador. Parabéns! Esse aumento, falando em impostos, né, esse aumento aos professores deve estar dando o que falar no mercado, acho eu. O mercado, na verdade, ele está bem complicado, né? Em todas as esferas, social, econômica, política, tá tudo muito caro, a inflação está muito alta, né? Então, os ânimos estão aflorados. E aí vem ainda por cima eleições 2026. Pelo jeito, tem gente que vai parar de se falar na família. Vai perder amigo, é o ano de perder amigo. Exatamente, infelizmente acontece. Principalmente nessa de 26, é do presidente. Já temos várias experiências. Nós falamos isso, inclusive, em 24. 2022. Não, mas nós falamos também em 24 também, porque cada um tem sua preferência. Mas deixamos de lado, vamos voltar para o nosso assunto de falar de eleição, sem falar de candidato, porque a briga em família é recorrente. Nós já falamos um pouco, mas vamos ter que repetir, porque as pessoas estão entrando, a internet, ela é assim, as pessoas vão entrando, vão se atualizando e cada um começa a compartilhar a nossa live. Assim, com a evolução da internet, todo mundo está nas redes sociais, mas quais são os cuidados que é preciso ter para fazer a minha propaganda eleitoral nas mídias? A senhora já falou, mas é muito bom tocar nessa situação, porque hoje, com essa intenção, com essas pessoas querem, ficam ansiosas, o celular, a internet acaba te entregando. Olha, por mais simples que seja, hein? Não é simples, não. Pelo contrário, ainda mais para aquele que quer fazer campanha eleitoral, tá bom? Porque as pessoas, elas não sabem que elas também têm que prestar contas dessas despesas. Então, especificamente para a rede social, eu tenho 2 pontos que eu acho muito interessante a gente falar aqui. Que o primeiro a gente vai só relembrar, que eu acabei de falar um pouquinho no início, que é a propaganda eleitoral. Né? Você tem que saber as datas corretas que se iniciam, né, as eleições. Você só pode fazer propaganda eleitoral a partir de 16 de agosto. Antes disso é pré-campanha. Cuidado com o que você vai, né, postar na rede social, com o que você vai escrever na legenda, no que você vai compartilhar. E o segundo ponto que eu acho interessante a gente trazer também é a prestação de contas eleitoral. Né? Um detalhe muito importante é o impulsionamento. Então, quando você vai fazer aí a rede social, a gente sabe que antigamente a gente se gastava muito dinheiro com panfletos, né? Com cartão de visita, era material de papel, com muito panfleteiro. Hoje, nós temos aí um grande investimento nas redes sociais. Então, tem que tomar cuidado, sim. Até com a pré-campanha também, tá bom? Fica tudo registrado no Facebook, fica tudo registrado no histórico do teu Instagram. Então, cuidado com alto investimento, tá? Pode ser considerado abuso econômico, você gastar muito dinheiro nas redes sociais na sua pré-campanha, tá bom? Existe um teto de limite de gastos para cada cargo. E os tribunais têm entendido, por exemplo, só um exemplo, vamos dizer que para deputado seja 7 milhões o teto. Eu só posso gastar 7 milhões. Na minha pré-campanha, antes de começar a eleição, eu gastei 5 milhões em impulsionamento no meu Instagram. De projetos sociais, de coisas que eu fiz. Isso pode ser considerado... Pode ser não. Os tribunais têm entendido que é abuso de poder econômico, porque você investiu muito dinheiro antes da campanha eleitoral começar. Então, muito cuidado. E também um outro cuidado que a gente tem que ter
é, por exemplo, na hora de registrar as despesas. Eu indico, na hora de você contratar impulsionamento, por exemplo, no Facebook, você contrata, consome, por exemplo, comprei R$ 100 de crédito. Eu utilizo todo esse crédito, faço todo o impulsionamento e depois compro mais. E sempre de pouquinho em pouquinho. Por quê? Porque no final da campanha, se sobrar dinheiro, você vai ter que devolver para a Justiça Eleitoral. Então, por exemplo, você comprou 5.000 na sua plataforma do Facebook de impulsionamento, crédito, porque é assim que funciona, é como se fosse um crédito, você compra e vai consumindo. Vai consumindo e vai gerando uma nota fiscal. Sim. Então, essa nota fiscal que o Facebook vai gerar depois tem que bater com o valor que você colocou lá dentro. Você tem que consumir tudo. Sim. Senão, a Justiça Eleitoral vai pedir para você devolver esse dinheiro para eles. Então, cuidado. Mas, doutora, se um familiar meu entrar naquela ansiedade, fazer o tal do impulsionamento, e não é no dinheiro não é do dinheiro dele. É eu. Ah, meu tio vai ser, eu quero ajudar. Eu começar aqui a começar a impulsionar a favor dele. Não pode. Até que eu esteja, inclusive, na data certa. Não pode. Só pode contratar impulsionamento para propaganda eleitoral o candidato. O CNPJ do candidato, tá bom? Não pode o CPF do candidato. Quando você for fazer a sua plataforma digital, que você for colocar o seu cadastro lá na parte do impulsionamento, na hora que você for comprar, você tem que colocar o CNPJ de campanha eleitoral para as notas fiscais saírem no CNPJ de campanha. Certo. Na legislação eleitoral, só é permitido que o candidato CNPJ faça impulsionamento. Então, mais uma vez, procurem uma assessoria jurídica boa. A senhora falou em 7 milhões, os números são esses mesmo? Os limites de teto de gastos são altíssimos. Depende, ó. Limite de gastos influencia de estado para estado, tá? É totalmente diferente, por exemplo, lá para o Pará. Os valores são diferentes, né? Por quê? Por que é diferente? Porque eles consideram o tamanho da população. Então, entendi. Os valores, eles vão mudando. Então, tem variados valores, mas sim. Em termos desses valores, eu acho que o estado de Minas Gerais é o que mais se transfere esses dinheiro. Acho que é maior que São Paulo, né? Minas Gerais. Não. Ó, vamos lá. Talvez você esteja confundindo. Eu estou falando sobre teto de gastos. Por exemplo, cada estado tem um teto e cada cargo tem um teto. Presidente é só um exemplo, tá? Eu não sei de cabeça. Até porque todo ano muda. Sim. Agora, o TSE vai avisar, através de uma resolução, qual é o teto de gastos para cada cargo. Porque vai mudando todo ano por causa da inflação. Então, o valor tem que ser atualizado. Mas, por exemplo, presidente, 15 milhões. Deputado, 7 milhões. Vereador, depende de cada cidade. Eu já vi de R$ 1.500, como eu já vi de R$ 500 mil, de 1.200.000. Então, vai variando de cidade para cidade. Mas o que isso quer dizer? Que eu quero concorrer a um cargo. Eu só posso gastar até 7 milhões para deputado, por exemplo. Ok. Porque antigamente não tinha teto. E o que acontece com isso? Quer dizer que se eu tenho mais dinheiro, eu posso investir mais. Se eu não tenho, infelizmente eu não vou ganhar a eleição, eu vou ficar para trás. Então, a legislação eleitoral veio aí reformular justamente para trazer igualdade de oportunidades. O mais rico ou o mais humilde vão concorrer de igual. Pelo menos é isso que eles tentam, né? Entendi. Tá certo. Deixa eu dar um recadinho muito importante. Vamos falar sobre o mês de janeiro, né? São as cores do branco e o roxo.
que simbolizam as campanhas pela saúde mental e emocional e de conscientização sobre a hanseníase. Apoie você também. Prevenção e cuidado salvam vidas. É importante estar falando sempre isso, porque eu volto a dizer, as pessoas não fazem a prevenção. Não. E a gente que tem um canal, acho que por mais humilde que seja, Muito pequeno, mas assim, importante está o sempre diálogo. Muito importante. o Rufo 011, um grande produtor musical, executivo, muita grana, inclusive. Realmente, foi isso que nós falamos. Mandar um abraço para o Tom Magri, nosso psicólogo, que passou aqui no 10 Perguntas, me mandou esse livro aqui no presente de aniversário dos 5 anos do programa. Muito obrigado, Tom Magri. Estratégia formativa para reconhecimento do papel nos afetos na construção do conhecimento e na constituição da pessoa. Diários de Itinerância, volume 3. Muito obrigado, Tom Magri. Está guardadinho aqui. Parece ser muito vários presentes. Estamos indo para os 6 anos aqui e a senhora veio em 2004, foi no segundo semestre, né? 24. Eu acho que foi no primeiro semestre. Foi no primeiro semestre, exatamente. Estávamos a caminho do nosso quarto ano. Sim. Olá, Sabrine, muito obrigado. Nossa querida Sabrine, lá da Zona Leste de São Paulo. Vamos aqui, ó. Os gastos com a propaganda eleitoral devem ser apresentados até quando na Justiça Eleitoral? Muito importante, tá? Mais uma vez lembrando, como eu falei aqui, a prestação de contas ela é necessária. Todos os cargos, todos aqueles que se registraram. Até se eu renunciei, eu me registrei, quis participar e depois de uma semana fiquei doente, aconteceu algo, alguém da minha família adoeceu, não quero mais, renunciei. Até essa pessoa tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. Partido político tem que prestar contas e qualquer candidato tem que prestar contas. Se a cidade tiver só primeiro turno, são 30 dias depois da eleição. Se é dia 6, a gente presta contas até o dia 5 de novembro. Se tiver segundo turno, 20 dias depois da data do segundo turno. Doutora, a senhora está falando que tem que prestar conta. De 0 a 10, até que pontos são cruzadas essas informações que as pessoas... Quer dizer, eu passei para a senhora e depois tem o trabalho de teórico, acho eu, sou leigo no assunto, o cruzamento dessas informações. Porque se eu gastei com uma empresa que me deu nota, eu vou cobrar. Aí envolve, você tem inclusive imposto de renda, aquela coisa toda, os custos, as taxas, não sei o quê. De 0 a 10. Foi forte essa pergunta. Foi forte, foi muito forte. Na verdade, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com essas informações cruzadas. Hoje, toda a Receita Federal se comunica com a Justiça Eleitoral. Eles chamam de, fugiu a memória, chamam de circularização. A Justiça Eleitoral ela faz um levantamento de todas as notas fiscais emitidas no CNPJ do candidato. E o CNPJ ele é justamente para esse controle, para facilitar a fiscalização da Justiça Eleitoral. Então, é obrigatório que o candidato coloque o seu CNPJ em todas as despesas que ele faça, que ele registre essas despesas na prestação de contas, porque a Justiça Eleitoral ela é muito rápida e eficiente. Olha, por exemplo, nós temos uma plataforma excelente que é o Divulga Cand. No Divulga Cand, existe todas as informações dos candidatos e dos partidos políticos. Nome, número, CNPJ, número dos processos, as despesas que esse candidato fez, as doações que ele recebeu. Tem tudo, todas as informações. E é público. Qualquer pessoa pode acessar o Divulga Cand, ter acesso, porque a Justiça Eleitoral ela é transparente. Esses candidatos eles recebem recursos públicos para eles fazerem a campanha eleitoral. Então, tudo tem que ser registrado e transparente para que o eleitor ele saiba no que o dinheiro público está sendo gasto.
Entendi. Ele faça essa fiscalização. Olha, por exemplo, um candidato, um contador, um amigo meu contador me ligou achando estranho uma nota fiscal que um cliente dele tinha mandado para ele. Na mesma hora eu acessei o Divulga Candi e puxei. Já fica a nota fiscal lá. E aí eu peguei a nota fiscal verdadeira. A que o cliente dele tinha mandado estava falsificada, estava R$ 2.000 a mais. Nossa. É. E a nota fiscal que a Justiça Eleitoral tem acesso estava lá o valor correto. Então, assim, ele mandou uma nota fiscal falsa para o contador dele. O contador dele ia colocar no sistema que nós chamamos de SPCE. Todas as informações dos candidatos e dos partidos políticos são registrados no SPCE para que a Justiça Eleitoral tenha acesso. Entendi. E aí, imagina esse contador, o nome dele, que feio, vinculado a uma nota fiscal falsa. A Justiça Eleitoral ia ter acesso a essa nota fiscal falsa. Então, assim, todo cuidado é pouco. E esse sistema eu amo, eu sempre indico para todo mundo, que é o Divulga Candi, para o eleitor e para também outros advogados saberem usar essa ferramenta a seu favor, para o seu trabalho. Na mesma hora, em 5 minutinhos, eu resolvi, consegui ali resolver. E o melhor advogado é aquele que resolve. Então, essas ferramentas são boas. Vamos fazer aquele nosso momento interativo que é muito interessante. Micael Almeida. Existe a diferença na prestação de contas da eleição de 26 para 2024? Essa é uma. Aliás, ele fez duas vezes. Existe a diferença na prestação de contas de eleição de 26 para 23 e depois ele fez a mesma pergunta, de 26, acho que é de 24 que ele está querendo dizer. Sim. Existe diferença na prestação de contas da eleição de 26 para 2024? Como eu disse, né, são cargos diferentes. 2024, por exemplo, era prefeito e vereador. E agora é presidência, deputado, né? São valores muito altos, muito mais altos de que vereador, Só que em contrapartida são menos candidatos. Então, o que acontece? O que isso é bom? É mais recurso, é ruim, porque ele vai gastar mais, é muita despesa pra gente que o Micael, obrigada, Micael, por estar aqui, trabalhamos juntos nas eleições. Ele é maravilhoso, único, faz muita diferença ter uma equipe boa também, tá? O Micael é o cara da prestação de contas e isso faz muita diferença, ter uma equipe boa para você saber registrar, saber o que registrar e saber como registrar essa despesa. E também, como eu falei, são poucos candidatos, né? Então, por ser menos candidato, tecnicamente, você consegue administrar mais a papelada, né? Você consegue ser mais organizado. Por exemplo, nós pegamos 1.200 candidatos em 2024. 1.200 candidatos é muita gente, é muito documento, tem que ser muito organizado, muito detalhista, né? Você tem que ter uma administração aí de papelada, arquivar, saber como arquivar até o seu... Eu tenho uma técnica, né, para não me perder, saber arquivar os documentos de forma correta, nomeando. Enfim, você vai aprendendo com o tempo. Sim, sim. E é muito importante, sim. Mas não tem muita diferença, não. Não tem muita diferença da eleição de 2024 para 2026. Basicamente, são as mesmas regras. E o que muda é essa questão de valor. Mas tem que prestar, por exemplo, prestação de contas. 30 dias depois da primeira eleição. Propaganda eleitoral só começa dia 16 de agosto também. São as mesmas regras. Tá certo. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Rita, minha amiga lá da Zona Leste, o Eduardo Souza, lá de Guarulhos, Micael, o Hilton da WJR Creative, a Sabrineja Faria da Zona Leste está aqui com a gente, o Rufo, um grande amigo daqui da Zona Sul, Poli, obrigado por estar aqui com a gente,
Val Souza, acho que é Vinhedos, cidade de Vinhedos, cidade boa, tranquila, mora muito bem. Obrigado às pessoas que estão aqui com a gente. Para você, tá bom, vamos falar novamente. Para você que está chegando aqui agora, são 9 horas e 45 minutos. Eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, doutora Raina Cristo, especialista em direito eleitoral e gestão pública, coautora do livro Improbidade Administrativa. Chegou uma pergunta agora de Campinas. Vamos falar sobre o livro também, que a senhora é coautora. Mas tem muitas perguntas chegando. Estou tentando ver aqui do lado. Desculpa, olho um pouco para o lado. Mas é que são muitas perguntas. Fico feliz. Assim, me perguntaram aqui. Na prestação de contas, se deixar de prestar, qual o nível do crime? Qual o tipo do crime que ele é classificado? Vamos lá. Não prestar contas, por exemplo, fui candidata e não prestei contas à Justiça Eleitoral. Não enviei a minha documentação, as minhas despesas, o que eu recebi. A Justiça Eleitoral vai julgar como não prestadas. E isso vai influenciar na minha quitação eleitoral. Eu, por exemplo, vou tentar prestar concurso. Passei num concurso. O concurso vai pedir a minha quitação eleitoral. Eu não vou ter. Eu não vou poder tomar posse no concurso. Então, você precisa não prestar... não prestar contas eleitorais é muito sério. Você vai ter problemas em várias questões na sua vida pessoal, porque você vai estar ali com problema, vai aparecer na sua quitação eleitoral. E também pode ser considerado crime, tá bom? Dependendo aí, se, por exemplo, você não registrou, como você perguntou ainda agora, uma despesa, por exemplo, que eu não registrei, pode ser considerado aí um crime eleitoral. Por exemplo, olha o que acontece demais. Colocar gasolina. Tem muito candidato que quer colocar gasolina no carro das pessoas para eles ficarem rodando, enfim, ficarem, né, fazendo propaganda para ele e não quer declarar essa gasolina. Só que muitas vezes o posto erra, em vez de declarar no CPF dele, ou enfim, ou então não emitir nota, declara sem querer no CNPJ. Ou então o Ministério Público, que hoje está muito ativo, o Ministério Público está muito de olho, ele fiscaliza muito, e aí ele acaba descobrindo também. E aí ele pode ter algum problema criminal também. Então, cuidado. E, cuidado também, sabe o que eu queria dar? Uma dica para vocês dessa plataforma do Divulga Cand, que ficam as notas fiscais emitidas no CNPJ do candidato. Eu tive um caso muito interessante que um adversário emitiu nota fiscal no nome do outro candidato de R$35 mil. E, obviamente, ele não declarou essa nota fiscal porque não era dele. Só que a Justiça Eleitoral achou na circularização essa nota fiscal. E aí chegou lá na prestação de contas dele e falou, mas que nota fiscal é essa aqui de R$35 mil em alimentação? Nossa. Imagina o problema. Então, sempre também o candidato tem uma equipe para entrar sempre no Divulga Cand, ficar olhando se tem nota fiscal sendo emitida no CNPJ de forma errada, se você reconhece. Porque eu sempre recomendo você ir direto fazer um boletim de ocorrência nesses casos. Então, todo cuidado é pouco. Agora há pouco eu falei sobre uma amiga minha, Rita Gomes, que está aqui na nossa live. Ela é da Zona Leste. A senhora comentou, na hora que ela entrou, você estava falando sobre um deputado que desistiu. Mas ele já gastou. E agora? Esse dinheiro? Não, tudo bem. É possível. Há essa possibilidade na nossa legislação eleitoral. Você pode desistir. Pode desistir até, por exemplo, sem avisar. Você pode renunciar, como eu dei naquele exemplo. Renunciar é você escrever formalmente num papel e apresentar à Justiça Eleitoral. Mas você pode também ter aí uma doença ou alguma situação que te impossibilitou, né?
e aí você acaba não participando da eleição. Mas você pode utilizar esse recurso, é totalmente legítimo, claro, com gastos relacionados à campanha eleitoral, né? Santinho, panfleto, contratação de pessoas, né? De panfleteiros. Mas não tem problema você renunciar ou você, enfim, ficar impedido. Mas tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. Mesmo que não faça campanha depois, né? Que saia. Vou fazer um exemplo de valores. Eu tenho dinheiro de gastar 100 mil. Gastei 70, na última hora eu desisti. Pô, mas esses 70 mil foi gasto. Foi assim, é E depende difícil da alguém doença. que receba 100 mil reais desista. É difícil. Normalmente que eu vejo desistindo são, infelizmente, mulheres, né? Que não têm recursos, que não têm apoio, né? A gente sabe o quanto que é difícil. E eu até abro um parêntese para tomar cuidado aí com fraude, né? Tem muito partido que acaba colocando mulheres laranjas, né? Que não tem a intenção de participar da eleição, que não tem a intenção de conquistar o cargo, só mesmo para preencher a cota, que existe uma cota para quem não sabe, né? Agora, por exemplo, para essa eleição de 2026, a cota é apenas para o cargo de deputado estadual e deputado federal, né? Tem que ter, no mínimo, o partido, ele tem que indicar, no mínimo, 30% da chapa dele para um dos gêneros. Então, não pode existir, por exemplo, uma chapa só de candidatas mulheres. Não pode. Não pode. Tem que ter, no mínimo, por exemplo, vamos dizer, o PL vai indicar aí deputada estadual, né? Ele vai indicar na chapa dele 10 candidatos estaduais. Ele tem que indicar, no mínimo, 7 homens e 3... Desculpa, no mínimo 3 mulheres e no máximo 7 homens. Não pode existir nenhuma chapa só de homens ou só de mulheres. Existe a cota de gênero. Não é cota feminina, tá? Não é cota de mulheres. É cota de gênero. Então, como eu expliquei, existe aí um percentual para cada gênero. Então, muitos partidos só querem preencher esse percentual. Eles não querem realmente aquela mulher que luta, que vai colocar, vai sentar na cadeira, que tem probabilidade de ganhar. Então, cuidado aí com esses candidatos, com essas candidatas que elas entram e logo depois elas renunciam, que isso pode ser um indício de fraude. Isso é ruim acontecer, né? Porque mancha, eu vou usar outro termo, mas eu vou mudar. Mancha com as mulheres, na verdade, nas candidatas com a do modo pauta, geral, né? né? Eu acho que com a pauta feminina, ela é muito importante para a nossa sociedade. Precisamos ser escutadas, precisamos ser validadas, né? As nossas dores são reais. A gente luta por educação pública de qualidade, a gente luta por saúde de qualidade, né? É diferente o olhar da mulher para a sociedade. Ela pensa no coletivo, ela pensa no social, ela se preocupa. Eu que tenho filho, eu me preocupo com todas as classes de crianças, né? Você, ou seja, da cota racial, ou seja, da especial, né? Ou, enfim. Mas a gente tem esse olhar, a mulher tem esse olhar coletivo mais amplo, né? Ela se preocupa muito mais com o social. Então, eu acho que no dia que nós tivermos mais mulheres no poder, tudo ficará mais tranquilo, mais harmonioso. Sim, entendi o recado, já entendi. Aliás, essa sua frase também foi em 24, viu? Foi em 24, me lembro bem. Doutora, toma mais um pouco d'água, eu preciso mandar um abraço para os mais 3 patrocinadores aqui. Obrigado, Rodrigo Bresser Pereira, da Bresser Asset. A Bresser é uma gestora especializada em fundos de ações. Temos um histórico de rendimento consistente no longo prazo, com retornos superiores ao Ibovespa e ao CDI.
Nosso site é www.bresser7.com.br. A Raul Carnelos Vargas do Amaral Advogados. Doutora Flávia, doutor Guilherme, doutora Camila Vargas do Amaral. Escritório de advocacia com atuação exclusivo na área criminal há muitos anos e fortemente comprometido com causas sociais. Doutora Flávia, muito obrigado. É um dos nossos patrocinadores também. E a Seiva, do nosso querido amigo André Curti. A Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feitos para quem quer cuidar de si e do planeta. Obrigado aos seus patrocinadores que estão sempre com a gente a caminho do 6º ano. Vou voltar ao recadinho muito importante sobre o mês de janeiro, antes de acabarmos a nossa live, infelizmente, mas temos bastante tempo. Esse tema, quando se fala em políticas, eleições, ele é muito abrangente, por isso fiz questão, e coincidentemente, a senhora falou bem, né? Trouxe em 24 e trago em 26. Sim. Verdade. Fico feliz mais uma vez pelo espaço. Obrigada. Janeiro, branco e roxo simbolizam as campanhas pela saúde mental, emocional e de conscientização sobre a hanseníase. Apoie você também. Prevenção e cuidados salvam vidas. Doutora, aqui tem perguntas aos montes. Tem essa aqui. Que bom. No dia da eleição, acho que isso é proibido, mas é bom de sempre também estar. É uma pergunta básica, mas são essas básicas que a gente acaba transformando em outra. No dia da eleição, eu posso fazer minha propaganda eleitoral? Não. Por favor, não. Só se você quiser pagar multa. Mas o simples fato de eu estar com a minha camisa, o meu selinho, entrar no restaurante, fizer qualquer tipo de... Tem problema nenhum. Você pode ter... liberdade de expressão, tá, pessoal? Você pode, à vontade, a manifestação individual e silenciosa. Você pode estar com a sua blusa azul, vermelha, verde e amarela, com o seu bottom, tá ali com a sua... Você não pode estar distribuindo o panfleto do seu candidato. Você não pode estar com uma bandeira gritando vote em fulano, vote em fulano. Isso você não pode. Mas pode totalmente expressão individual e silenciosa. Né? Mas não pode nenhum tipo de propaganda eleitoral, de bandeira, carro plotado. Você não pode ter esse tipo de manifestação, né? Não, carro plotado até pode, sim. Eu acho que silenciosa, né? O que não pode é aglomeração, você se juntar ali com todo mundo, várias pessoas com bandeiras, enfim, panfletando, distribuindo, né? O material gráfico. Eu me lembro que na eleição de 2024, nós estávamos indo em cada local de votação, né? Para fazer esse acompanhamento, para olhar se não tinha alguma irregularidade, porque fazer propaganda eleitoral no dia da eleição é crime, tá? É crime. Então, é boca de urna. Você está cometendo um crime. Então, nós chegamos nesse ponto lá em Guarulhos, nós chegamos nesse ponto e tinha em cima de... Era um buraco, né? E eles protegeram o buraco, fizeram uma proteção e aí as pessoas colocaram várias bandeiras do candidato na frente do local de votação. E aí eu, gentilmente, assim como qualquer pessoa, tá bom, pessoal? Isso daí é porque eu fui advogada, fui contratada, estava fazendo ali meu trabalho, mas qualquer pessoa pode ir até a administração daquele local de votação, falar com o responsável e pedir para que seja retirado aquele material irregular de propaganda. Tá bom? Na mesma hora eles tiraram, ficam sempre uma equipe, né? Cada ponto de votação tem uma equipe ali com alguns policiais, com pessoas treinadas para fazer esse tipo de ação. Então, você pode também fazer, acionar, né, a polícia. Doutora, sempre quando acaba a live, no dia seguinte, ou até mesmo hoje, eu acabo compartilhando e, graças a Deus, os resultados estão sendo bem satisfatórios. Se algum deputado, algum candidato quiser contratá-la, você pode dar os seus contatos, por favor? Claro!
O meu Instagram é ADV Raina Cristo. Lá tem o meu número, tem o meu LinkedIn também. Eu publico muita coisa de eleitoral lá, para se vocês quiserem também aprender, me acompanhem, estejam comigo. Eu adoro me comunicar, pode me perguntar para tirar dúvida. Eu adoro esse contato. E no meu LinkedIn também. E o meu número tá lá no meu Instagram. Então, vocês podem me acionar de lá. Eu posso dizer ou afirmar que logo, logo a doutora será candidata a deputada? Não. Porque todo mundo me pergunta isso. Eu me questiono. As pessoas Oi? ficam falando que eu vou ser candidata em algum momento da vida, mas não, eu gosto de estar desse lado daqui mesmo, assessorando. Eu acho muito importante também a gente trazer esse papel do advogado no direito eleitoral, tá? Ele tem várias vertentes. O direito eleitoral ele é muito dinâmico. Nós temos desde uma atuação numa convenção partidária, no registro de candidatura, propaganda eleitoral, crime eleitoral, prestação de contas. Então, você precisa de uma equipe muito completa que sabe o que está fazendo. Mas também depois que esse candidato ele ganha a eleição, esse advogado ele precisa também trabalhar o seu cliente pós-eleição. E eu faço esse assessoramento, né, da administração pública municipal, enfim, prefeituras, Câmara Municipal. Então é muito importante também o advogado que queira atuar no direito eleitoral, ele também conhecer o direito público no geral. Improbidade administrativa, lei de responsabilidade fiscal, crimes de responsabilidade, licitações, enfim, uma gama aí de assuntos. Tá certo. Após as eleições, como é o processo de andamento? Como é que isso funciona? Como é Pós-eleição, como eu te falei, né? O que dá mais processo são as propagandas eleitorais irregulares, né? Representações. Tem algumas, porque são muitos temas. Alguns temas, acabou a eleição, o processo termina, tá? Outros não, se continua. Por exemplo, fake news continua, né? Você vai continuar aí recorrendo, vai para o tribunal, vai para o TSE. Prestação de contas também continua, tem que ser julgado, né? Normalmente o que mais fica é a prestação de contas depois da eleição, né? Que é uma análise contábil, demora mais. Por exemplo, eu ainda tenho alguns processos de 2022, 2024. Acontece. Entendi. Então é longo esse processo. Sim, tem que saber cobrar, porque muita gente acha que acabou a eleição, acabou o trabalho, mas não, ainda tem muito trabalho. Tem muita coisa depois da eleição, mas quem atua em prestação de contas? A minha produtora está pedindo aqui para eu mandar cantar a música que eu cantei para a senhora na outra oportunidade. Olelê, olalá, o carimbó é gostoso, lá em Belém do Pará. Eu sei que é só de lá. Não é isso? Eu nasci em Belém do Pará, sou de Belém, do Norte. Tá certo, eu lembrava disso aí. Aliás, mandar um grande abraço pro Renato, que é lá de Belém do Pará, lá da Mata Atlântica, lá, ele trabalha, ele é um cara que vai na ONU, representa bastante. Belém do Pará é uma pessoa muito interessante. A minha grande incentivadora, amiga Patrícia Curti, mandou uma mensagem aqui. José Augusto pede para ela falar sobre o livro da improbidade administrativa, a importância e relevância das leis 8.429/92 e a 14.230/2021. Então, ela comentou, mas agora vamos entrar um pouco mais a fundo dentro desses itens. Esse livro é mais um pouquinho do que eu te falei sobre entender de direito público, né? Então, é bem amplo, né? Nesse livro, eu e o meu chefe maravilhoso, Felipe Silva, eu trabalho no escritório de advocacia com ele e nós tivemos a oportunidade de escrever um capítulo e nós estamos falando ali dessas mudanças que aconteceram, né? A lei de improbidade administrativa, ela se iniciou aí a 8.429 de 92 e vieram as alterações, que é essa nova lei, a 14.230 de 2021. E ela veio ali alterando
questões significativas de improbidade administrativa. E a improbidade administrativa, a gente tem que ter essa cautela. Porque, por exemplo, você virou prefeito, você virou vereador, né? Aquele candidato que ganhou o cargo e ele entrou para a administração pública, ou secretário, enfim, você está agora numa posição dentro da administração pública. Você tem que tomar cuidado ali, existem regras que você tem que seguir. E algumas questões podem gerar improbidade, que é uma sanção aí muito severa. E essa nova lei, ela trouxe muitas modificações. E aí a gente veio para escrever um pouquinho sobre essas modificações, um entendimento do STF, um entendimento aí. E é maravilhoso esse livro. Se vocês puderem comprar e estudar, são mais de 120 autores com muito conteúdo interessante, tanto com o olhar de quem trabalha dentro da administração pública, quanto o olhar nosso, por exemplo, advogados que estão ali defendendo. Então, é muito bacana, porque tem até tem muito escritor que ele é coautor, que é do Ministério Público, então tem essa visão também investigativa, fiscalizatória tem pessoas que escreveram que são do Tribunal de Contas, então, legal, com essa visão mais julgadora. Então, essa coletânea, ela vem maravilhosa, recheada de muito conteúdo interessante sobre as alterações relevantes que vieram com a nova lei de improbidade administrativa. E é de 92, né? De 2021, na verdade. Né? Isso. As alterações ocorreram em 2021. Só que essas alterações, elas ocorreram em 2021, mas os reflexos dentro dos processos, elas estão acontecendo agora, né? Os entendimentos dos tribunais ao aplicar essas novas, essas alterações. Então, na prática, na teoria, tudo é lindo, né? Quando a gente vai para a prática, a gente vê aí alguns probleminhas ou coisas boas, coisas que vale a pena escrever. Muito, muito bom esse livro. Muito bom. Tá certo. Bom, doutora, a gente está chegando ao fim, mais uma vez, da nossa excelente entrevista com a senhora. Mas eu sempre peço para que o nosso entrevistado dê aquela mensagem diante da sua ótica para as pessoas que estão aqui desde as 9 horas nos acompanhando aqui. Sim. No programa 10 Perguntas. Primeiramente, queria lhe agradecer, José. Gosto muito de você. Obrigado. Você sempre me dando oportunidade de conversar, da gente trocar ideias. Esse seu espaço também, ele é muito importante. Acredito muito no seu projeto. Muito obrigada. Parabéns também pelos 5 anos. E aqueles que ficaram comigo aqui até o final, agradeço imensamente. Espero ter contribuído, ter trazido aí uma luz, que vocês tenham entendido mais esse mundo do direito eleitoral, dos candidatos, das leis. Eu amo. Eu espero ter passado para vocês um pouquinho do meu amor do direito eleitoral, eleições, de escrever também. E eu espero que vocês me sigam lá no Instagram para a gente continuar batendo um papo, a gente trocando informações, aprendendo. Conto com vocês. Obrigada. Eu agradeço. E olha, se tiver de novidade dentro desse contexto, tiver algum link, pode mandar para a gente poder compartilhar. Claro. Me acompanhe lá no Instagram, eu vou soltar alguns e-books, vou soltar muita coisa bacana aí, propaganda eleitoral, prestação de contas, para facilitar tanto de estudo mesmo, para quem quer entender de direito eleitoral, quanto aquele que quer ser candidato e também não quer errar, não quer pagar multa. Isso é mais difícil, né? Eles erram, depois não, mas aí fala com a doutora, ela sabe o que faz. Eles acham que eu sou mãe de Ná, que eu vou fazer milagre. Tá certo, tá certo. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês que estão aqui com a gente desde as 9 horas da noite, aqui na nossa live com a doutora Raina Cristo, especialista em Direito Eleitoral e Gestão Pública, coautora do livro Improbidade Administrativa. Mais ou menos, muito obrigado. Esse é o programa 10 Perguntas, a caminho dos 6 anos.
Fico contente mais uma vez com a senhora e volto a Tchau, dizer. obrigada. Boa noite, pessoal. Qualquer link, qualquer novidade, pode mandar para a gente, tá bom? Tá E bom. amanhã, a partir do meio-dia, essa entrevista também já estará no nosso canal do YouTube. Programa 10 Perguntas, tá bom? Muito obrigado a todos. Voltamos na semana que vem. Um abraço. Até Obrigado, mais. Tchau, doutora. tchau.